Política, na Jovem Pan. 8h04, não perca a sua hora, 8h04, e continua conectado conosco o nosso comentarista político, Piara Boschi. O Piara, tá nos ouvindo perfeitamente? Bom dia mais uma vez, tudo bem? Fernando, bom dia a todo mundo, bom dia Marcos, estou ouvindo bem aqui. Bom dia. Piara, como é que você analisa, né, a campanha do candidato ao governo do estado, Décio Lima, né, do PT? Será que ele está conseguindo, né, chamar a atenção de quem está do outro lado do balcão, ou seja, os bolsonaristas, ou não? Eu acho que no primeiro momento não é essa a estratégia da candidatura do Décio Lima. A candidatura do Décio Lima tem um foco muito grande em primeiro atrair o eleitor do próprio Lula. Aqui em Santa Catarina, as pesquisas que têm circulado colocam o potencial de Lula em Santa Catarina na faixa de 25% ali, e o Décio está abaixo disso aí. Então ele precisa equalizar essa questão, reter o eleitorado Lula, porque num primeiro momento, numa eleição fragmentada como a gente tem, se ele conseguir fazer com que o eleitor do Lula vote nele, ele tem toda a chance de ir para o segundo turno. Depois atrair o eleitorado do Bolsonaro é bem mais difícil. E aí ele tem esse discurso de tentar fazer a comparação do que veio para Santa Catarina nos governos do PT e no governo Bolsonaro. Então aí vira esse tipo de debate. Mas como o eleitor do Bolsonaro está muito cristalizado, é uma estratégia que no segundo turno pode ter alguma dificuldade de avanço, deve ter alguma dificuldade de avanço. Mas a estratégia para o primeiro está muito clara. Ele fala para o eleitor do Lula e inflama o eleitor do Lula para que ele vá, para que seja candidato dele, porque ele sempre pontua, né, que do lado de lá, como ele diz, tem vários candidatos que apoiam o Bolsonaro, mas que apoiam o Lula só ele. Não tem nenhum outro candidato a governador de Santa Catarina declarando voto em Lula no primeiro turno. Então é uma estratégia muito clara de resgate do que foi feito nos governos do PT e na comparação com o Bolsonaro, mas que é uma comparação mais para... não é uma comparação feita para adular, para conquistar o bolsonarista. É uma comparação feita para que o lulista perceba que ele está criticando o Bolsonaro. Agora, a gente sabe também que na questão do segundo turno, né, o próprio candidato Décio Lima falou agora há pouco na entrevista para a Jovem Pan Joinville sobre essa possibilidade, né, de segundo turno e tudo mais. E aí você acredita que, né, num possível segundo turno, de fato a tendência é que teremos, né, que o PT possa enfrentar, né, ter uma frente de direita mais unida do que agora? Ou é cedo ainda para responder essa pergunta, hein, Piara? Eu acho que o engajamento se o PT for para o segundo turno com o Décio Lima, primeiro que é muito difícil o PT ganhar, né? A maioria do estado vota no Bolsonaro e a maioria do estado tem uma resistência muito grande ao próprio PT. Tem muita gente que até é mais antipetista do que bolsonarista, né, nesse perfil. Mas o enfrentão dos adversários contra Décio Lima vai depender muito de quem for o candidato no segundo turno, porque tem alguns candidatos tem mais dificuldades entre si do que com o próprio PT. Então, não no sentido de subir no palanque do Décio Lima, mas, por exemplo, num segundo turno entre Jorginho Melo e Décio Lima, eu não vejo Moisés e Amin, por exemplo, subindo no palanque do Jorginho. Acho que vão ficar em casa, vão cada um para o seu... Moisés vai fazer a apneia, o Amin vai pescar, esse tipo de coisa. Agora, em termos de lideranças políticas, mas nem todo, em alguns casos o bloco pode ficar maior, as lideranças políticas se engajando, mas a tendência é de que não seja um segundo turno com Décio contra Moisés, contra Amin, contra Jean. São cenários improváveis, né? Mas dificilmente a gente não vai ter uma candidatura explicitamente bolsonarista no segundo turno, que é o caso do Jorginho e do Amin. Mas a tendência é que a aliança fique mais entre as pessoas do que entre as lideranças políticas, por causa de feridas antigas. Gostei muito da tua frase, ô Piara, né? Cenários improváveis, né? Que dita bem a regra desse momento dessa corrida eleitoral aqui em Santa Catarina. Improváveis, mas não impossíveis. A gente lembra que como fragmenta muito, a gente não. Eu gosto de desenhar a eleição em raias, né? Eu não consigo imaginar uma candidatura bolsonarista fora do segundo turno, mas é improvável, mas não é impossível um segundo turno entre Jorginho e Amin, por exemplo. Eu acho improvável, mas não é impossível um segundo turno entre Jean e Moisés. Mas, como vai estar muito parelho, vai estar muito quebrado o voto, no final,
Tudo é possível. É que nem futebol, né? O jogo só termina lá no último segundo, né? Então vamos aguardar. E os plantéis estão muito parelhos. Verdade. Um grande abraço, Piara, e até amanhã. Amanhã nós temos o candidato, né, a ser entrevistado, será o Esperidião Amin. Nós contamos aí com o teu questionamento também e depois a tua análise, combinado? Até amanhã, então. Abraço, valeu.